Comentários sobre o Viver, Volume 3. Diálogos sobre a Vida. Livro de Jiddu Krishnamurti. Insensibilidade e resistência ao barulho. Estava calmo o mar e o horizonte claro. Faltava 1 ou 2 horas para o sol levantar-se de trás dos morros, e a lua minguante fazia as ondas dançarem. Era tanta a claridade que os corvos das vizinhanças estavam acordados e a crocitar, despertando os galos. Pouco depois, corvos e galos silenciaram de novo. Era cedo demais, mesmo para eles. Reinava estranho silêncio. Não era o silêncio que sucede ao barulho, ou a calma soturna que precede a tempestade. Não era um silêncio com antes e depois. Nada se movia, nada se agitava entre as moitas. Ali estava a totalidade do silêncio, com sua penetrante intensidade. Não era a orla do silêncio, porém a própria essência dele, que apagava todo pensamento, toda ação. A mente sentia esse imensurável silêncio, e ela própria se tornava silêncio, ou, antes, ela imergia no silêncio, sem a resistência de sua própria atividade. O pensamento não estava avaliando, aceitando o silêncio. Ele próprio era silêncio. A meditação sucedia sem esforço. Não havia meditador, não havia pensamento demandando um fim. Portanto, o silêncio era a meditação. Esse silêncio tinha seu movimento próprio, penetrando as profundezas, todos os recessos da mente. O silêncio era a mente. Ela não se tinha tornado silenciosa. O silêncio plantara seu germe bem no centro da mente, e embora os corvos e os galos estivessem agora anunciando o dia nascente, esse silêncio nunca teria fim. O sol subia agora, além dos morros. Longas sombras cruzavam o chão, e o coração as acompanharia o dia todo. A mulher da casa vizinha era muito moça e tinha 3 filhos. O marido voltava do trabalho ao entardecer, e depois de seus folguedos, todos eles sorriam para nós por sobre o muro. Um dia ela veio com um dos filhos, por simples curiosidade. Não tinha muito o que dizer, nem havia muito o que dizer. Falou sobre vários assuntos: vestidos, automóveis, educação e bebidas, festas e a vida nos clubes. Mas algo sussurrava no meio de suas palavras, algo que desaparecia antes de podermos pegá-lo. Algo pairava, além das palavras, porém ela não tinha tempo para escutar. A criança se tornou inquieta e impaciente. Não sei como podeis perder tempo com tais pessoas, disse ele, ao entrar. Conheço-a, uma mariposa social, boa para reuniões de coquetel, regularmente dotada de bom gosto e de dinheiro. Estou admirado de ela ter vindo visitar-vos. Foi pura perda de tempo para vós, mas talvez ela tire algum proveito. Deveis conhecer bem essa classe de mulher, vestidos e joias, e interessada principalmente na própria pessoa. Naturalmente vim para conversar sobre outro assunto, mas ao vê-la aqui fiquei algo desconcertado. Desculpai-me as referências feitas a ela. Era homem relativamente moço, de boas maneiras e voz cultivada, correto, metódico e algo pomposo. O pai era bem conhecido no setor político. Casado, com 2 filhos,
Ganhava o suficiente para suprir as próprias necessidades. Podia ganhar mais dinheiro com facilidade, mas não valia a pena. Faria os filhos cursar a faculdade e depois eles que cuidassem de si próprios. Falou a respeito da esposa, dos caprichos da sorte, dos altos e baixos da existência. A vida de cidade se tornou para mim um tormento, prosseguiu. O barulho de uma grande cidade incomoda-me inconcebivelmente. A bolha das crianças dentro de casa ainda é tolerável, mas a atroada que há na cidade, com seus ônibus, automóveis, bondes, o incessante martelar nos prédios em construção, os vizinhos com os rádios a berrar, toda essa horrorosa cacofonia é em extremo destrutiva, arrasadora. Não pareço capaz de adaptar-me a ela. Tortura-me, mental e fisicamente. À noite, arrolho os ouvidos, mas mesmo então sei que o barulho continua. Ainda não me tornei propriamente um caso patológico, mas assim acabarei, se não fizer alguma coisa. Por que pensais que o barulho está produzindo tal efeito em vós? Barulho e silêncio não estão relacionados entre si? Haveria barulho se não houvesse silêncio? O que sei é só que o barulho, em geral, me está pondo quase doido. Suponhamos que ouçais o ladrar contínuo de um cão à noite. Que sucede? Pondes a funcionar o mecanismo da resistência, não é verdade? Ficais lutando com o barulho produzido pelo cachorro. A resistência denota sensibilidade? Travo muitas dessas lutas, não apenas com o barulho dos cachorros, mas também o barulho dos rádios, o barulho das crianças em casa, etc. Vivemos de resistência, não achais? Ouvis realmente o barulho ou apenas tendes consciência da perturbação que ele vos causa e a qual resistis? Não vos entendo bem. O barulho perturba-me, e qualquer um naturalmente resiste à causa de uma perturbação. Esta resistência não é natural? Resistimos a quase tudo que incomoda ou entristece. E ao mesmo tempo tratamos de cultivar o que é agradável, o que é belo. A isso não resistimos, e queremos sempre mais. Só às coisas desagradáveis, incomodativas, só a essas resistimos. Mas, como disse, isso não é muito natural? Todos o fazemos instintivamente. Não estou dizendo que seja anormal. A coisa é assim, um fato corriqueiro. Mas, quando resistimos ao desagradável, feio, incomodativo e aceitamos unicamente o que é agradável, não produzimos um conflito constante? E o conflito não produz embotamento, insensibilidade? Esse processo dual de aceitação e oposição torna a mente egocêntrica em seus sentimentos e atividades. Não é exato? Mas que se pode fazer? Tratemos de compreender o problema, e talvez essa compreensão produza sua ação própria, na qual não existe resistência nem conflito. O conflito, interior e exterior, não torna a mente egocêntrica e, por conseguinte, insensível? Acho que compreendo o que entendeis por egocentrismo, mas que entendeis por sensibilidade? Vós sois sensível ao belo, não? Este é um dos tormentos de minha vida. É-me quase doloroso ver uma coisa bela, contemplar o pôr do sol sobre o mar, ou o sorriso de uma criança, ou uma bela obra de arte. Isso me traz lágrimas aos olhos. Por outro lado,
Tenho horror à sordidez, ao barulho, à desordem. Ocasiões há em que me é quase insuportável sair à rua. Os contrastes me dilaceram interiormente e, crede-me, não estou exagerando. Mas existe sensibilidade quando a mente encontra deleite no belo e tem horror ao feio? Não estamos no momento considerando o que seja o belo e o que seja o feio. Havendo esse conflito de contrastes, apreciação exaltada de uma coisa e resistência à outra, existe alguma sensibilidade? Certo, onde há conflito, atrito, há distorção. Não há distorção quando vos inclinais para o belo e recuais diante do feio? Resistindo ao barulho, não estais cultivando a insensibilidade? Mas como acomodar-nos com o feio, o horrível? Não se pode tolerar um mau cheiro, pode-se? Existe a sordidez e a esqualidez de uma rua urbana e a beleza de um jardim. Ambas as coisas são fatos, realidades. Se resistimos a uma delas, não nos tornamos insensíveis à outra? Percebo o que quereis dizer, mas o que se segue daí? Tornai-vos sensível a ambos os fatos. Já procurastes escutar o barulho, ouvi-lo como se ouve música? Mas parece que nunca escutamos coisa alguma. Não podemos escutar o que ouvimos se lhe resistimos. Escutar requer atenção, e onde há resistência, não há atenção. Como poderia escutar com isso que chamais atenção? De que maneira olhais para uma árvore, um belo jardim, o sol sobre as águas, ou uma folha piruetando ao vento? Não sei, gosto simplesmente de olhar para essas coisas. Tendes consciência de vosso eu ao contemplardes algo por essa maneira? Não, mas atendes quando resistis ao que vedes. Estais a pedir-me que escute o barulho como algo de que gosto, não é assim? Ora, eu não gosto dele, e não creio que possa em tempo algum amá-lo. Não se pode amar um caráter feio, brutal. É possível, sim, e já se tem feito isso. Não vos estou sugerindo amar o barulho, mas não é possível libertar a mente de toda resistência, todo conflito? Toda forma de resistência intensifica o conflito, e o conflito produz insensibilidade. E quando a mente é insensível, a beleza se torna um meio de fuga ao feio. Se a beleza é meramente um oposto, não é beleza. O amor não é o oposto do ódio. Ódio, resistência, conflito não geram o amor. O amor não é atividade autoconsciente. É algo existente fora da esfera da mente. O escutar é um ato de atenção, como o é o observar. Se não condenardes o barulho, vereis que ele cessará de perturbar a mente. Começo a compreender o que quereis dizer. Vou tentá-lo depois de sair daqui.